Seja bem-vindo ao Além do Crachá, o videocast que conecta boas histórias e ideias inspiradoras, aquele papo que faz a gente pensar diferente sobre o mundo do trabalho. Aqui a gente abre espaço para falar de carreira, inovação, bem-estar e, claro, aquelas histórias de bastidores que todo mundo adora. A cada episódio, a gente recebe convidados que estão transformando suas áreas e o jeito como a gente se conecta, cria e cresce juntos, porque o trabalho pode e deve ser mais humano, flexível e cheio de significado. E é por isso que a Swile está aqui com a gente. Sabe aquele cartão corporativo que simplifica a gestão, une todos os benefícios num só lugar e ainda dá liberdade para o colaborador usar do jeito que faz sentido para ele? É exatamente sobre isso: autonomia, praticidade e uma experiência que transforma o dia a dia no trabalho. Hoje a conversa promete, então pode tirar o seu crachá, pega seu café, se acomode e vem com a gente, porque o papo vai ser inspirador e, como sempre, cheio de ideias que dão vontade de colocar em prática. Pode vir para cá, nosso convidado. Nicolas, que bom estar contigo aqui. Em primeiro lugar, eu preciso pedir para você tirar o crachá, uma conversa sem crachá. Faz questão. E ao mesmo tempo a gente vai começar a falar da sua. Porque aliás, as melhores conversas são sem crachá. São sem crachá. Eu acho que esses 10 minutos vão ser curtos por tanta experiência e coisa legal que você tem para falar, mas vamos lá. Começa resumindo assim. Se eu te perguntar qual é o teu papel na sua aula hoje. Hoje eu sou responsável pela área de negócios. Lá a gente chama de diretoria de business. Então eu sou diretor de business. Sim. E curto também da parte de planejamento e estratégia comercial. É uma posição que exige muita data, assim? Bastante. Bastante? Mas exige também bastante resiliência e empatia. Eu perguntei isso porque a gente sabe que data hoje parece assim um oráculo. Data. Sem data a gente não faz nada. Não faz realmente, mas não é o único elemento. Absolutamente. Eu acho que eu costumo dizer que todo direcionamento hoje, ainda mais a Swile, que é um transformador, um disruptor desse mercado, muito veio de uma experiência de colhimento de dados. Sim. Então, não tenha dúvida, toda decisão tua hoje, principalmente um negócio que é mais massivo, Sim. você tem que estar olhando sempre dados. Mas se você colocar as fichas só nisso, esquecer o fator humano, você pode estar entrando numa armadilha. O teu background é um pouco de dados ou teve uma chave aí que você virou para abraçar os dados? Eu tenho uma formação, eu costumo dizer que eu acho que eu sou um bom diretor comercial, porque eu comecei no financeiro. A minha origem é em finanças. Então eu comecei lá na minha carreira na Cielo e passei por toda a área da tesouraria. Sim. Por 4, 5 anos, fazendo uma série de cursos, enfim. E aí eu tive essa virada para o mundo de negócios da área comercial. Então eu costumo dizer que eu sou um comercial que usa HP. Então eu tô lá na minha mesa, tem uma HP. Exatamente. Mas eu uso muito caderno. A gente tá falando disso tudo, dessa história e do que você faz hoje, mas a gente não pode esquecer do fator humano aí, que eu sei que você também se encanta com isso. Absolutamente. Assim, eu costumo dizer, a gente até estava na nossa plenária falando que pela primeira vez a gente vivencia as 4 gerações dividindo o mesmo espaço corporativo. As 4 gerações? Você tem as gerações X, Y... sim, geracionais mesmo. Pela primeira vez a gente tem lá. Então a gente tem a turma lá dos 20 aos 30. Os millennials. Todos os millennials. Então, o que eu quero dizer é, se pela primeira vez na história a gente vivencia esse marco único, no final do dia, se você não estiver pronto a estar se conectando, ouvindo, ou se conectando através das histórias, você não consegue sair do outro lado, você não consegue proporcionar outro negócio seguir prosperando. Legal de falar, mas na prática às vezes a gente acha, poxa vida, a gente está vivendo uma coisa às vezes muito conservadora, todo mundo fazendo a mesma coisa que sempre fez, pouca vontade de arriscar. E você, primeira coisa que você falou aqui, pessoal, é uma disruptura. Disruptura. Exatamente. Como é possível? Ainda tem espaço para isso hoje? Você sabe, Zeca, que quando a gente fala, às vezes as pessoas perguntam assim, quando você olhou para dados para tomar uma grande decisão? Você sabe que uma grande decisão que eu tomei olhando dados, histórico ou mercado, foi a minha vinda para a Swile. Então eu estava 10 anos num player de benefício tradicional. Quando eu recebi o convite para vir para a Swile, uma startup, eu parei para olhar exatamente os dados, o cenário. Óbvio que eu tinha um background do mesmo mercado, eu já estava num player tradicional. Mas era uma virada de página. Quando eu olhei para o futuro, eu fiz uma paralela assim. Uma, falei, cara, acho que eu ir para uma canoa do novo entrante, eu vou surfar uma onda azul,
E 2, eu acho que depois de 3, 4 ou 5 anos, eu acho que você é um profissional mais interessante construindo algo do zero do que Sim. continuar fazendo o que eu estou. E quando eu olho isso, vou completar 4 Isso que anos, é verdade. Essa era a muito sua bacana. projeção na Exato, época. janeiro de 22. Olhando para isso hoje, valeu muito a pena correr o risco. Valeu, eu acho que a gente fala com muito brio, com muito coração do que a gente tem construído. Eu até comentar aqui, que estava conversando antes do nosso bate-papo. O primeiro Conar pós-pandemia foi em 2022, a gente teve presente aqui no nosso Swire. 23, 24, 25. Nós que no primeiro, nosso stand, as pessoas paravam lá para perguntar Swile, Svile, o que é benefício flexível, o produto é legal, está aderente à lei. E quando a gente vê em 2024, por exemplo, ano passado, todos os players tradicionais levantando a bandeira da flexibilidade, que é a nossa bandeira de origem, Sim. de crença, de propósito. Sim. Esse eu costumo dizer que a nova história do benefício está sendo reescrita e isso é um caminho sem volta. E a gente está falando aqui muito de dados e tudo, e você me provocou ali, falando, tem que ter o fator humano e tudo. No momento como a gente está, onde tecnologia parece tudo, e de fato, toda a parte de pessoal parece ameaçada, eu acho que a Swile tem um equilíbrio muito bom desses dois lados. Absolutamente, assim, em alguns momentos você tem que olhar um pouco mais para o lado de dados, gestão, mas no final do dia, eu acho que os grandes pilares de uma companhia são processos e pessoas. Sim. Quando você está olhando para processo, dados, ele é uma variável que está inserida ali. E você precisa equilibrar muito bem esses dois pratos. Então, você tem um desafio de lidar com pessoas, já tem gente de norte a sul do país. Vocês não vão ficar, nenhuma empresa vai ficar sem funcionário, sem fator humano. Não tem como. Não tem como. As pessoas agora falam da inteligência artificial, que a gente tem flertado com isso, Tem que buscando encarar. conhecimento, tem que encarar. Né? Eu até fiz um paralelo, né? Lendo, ouvindo alguns intelectuais, o pessoal até faz agora a analogia que a gente vai viver um novo renascimento. Mas o fato é que, assim, no final do dia, eu ainda acredito na linha do tempo. Se você continuar olhando com zelo e com empatia pessoas, é o que vai ser o grande diferencial nessa jornada. Evidentemente, sempre olhando e entendendo o que está acontecendo em todo o contexto. E para quem quer viver essa mudança na prática, vale conhecer o cartão Swile, que simplifica processos para o RH, permite liberdade de escolha para os colaboradores e transforma benefícios em experiências de verdade. Porque no fim, quando as pessoas estão no centro, todo mundo sai ganhando, não é mesmo? Pergunta curiosa do jornalista. Já está acontecendo? A inteligência artificial já está ajudando na área de negócios? Absolutamente. O que eu acredito aqui, primeiro que eu acho que a gente está passando um processo de aprendizagem. Então, assim, hoje... A tentativa e erro. Tentativa e erro, não tem dúvida, tentando, forçando. Agora, o fato é que eu acredito muito de que 2029 e 2030, eu tive uma palestra... A gente estamos jogando lá para frente, daqui a 5 anos. Aí é uma virada incondicional. A gente vai ter uma disruptura muito grande pela inteligência artificial. Então, acho que é importante, sim, você manter o teu negócio funcionando e viver uma era de aprendizado, tentativa e erro, começar a flertar com isso para achar um equilíbrio sustentável para o teu negócio. Você já percebeu que é um cara que abraça esse risco ali. Só a sua mudança, sua vinda para a Swile já era uma coisa que fala, bom, eu acredito nisso aqui. E você já jogou lá para 2029, 2030. Onde é que você vai estar? Você sabe que a gente faz planos de curto, médio e longo prazo, né? Eu quando olho para planos pessoais, você está falando. Exatamente. Mas quando eu olho para janeiro de 22, quando eu comecei, eu olho com grande orgulho essa jornada da Swile e acho que a gente fez lá em 22, quando a gente chegou, a gente fez a gente pavimentou muito bem a estrutura. A gente olhou um plano de maneira bem robusto para essa jornada. O que a gente tem feito agora é exatamente isso. Então, estamos parando agora, final desse ano. Olhar lá para frente. Exatamente. Então, assim, a gente teve um trampolim importante, atravessamos a arrebentação. Eu faço muita analogia do mar, né? Você está lá com a água na canela, é confortável. Aí você precisa atravessar a arrebentação. Evidentemente, do outro lado não dá pé, mas você senta na prancha, você respira, você olha, você precisa passar a arrebentação. Outra arrebentação virá pela frente. E a gente precisa se preparar e ter esse plano e fazer um plano sustentável para você sair desse outro lado em 3, 5 anos. Vamos combinar com as mudanças todas que a gente sabe, e eu mesmo sou um cara que tem 60 anos, eu fico tentando me adaptar a todas essas mudanças, daqui para frente só vai ficar mais intenso. Então é bom as pessoas, mas sobretudo a empresa, estar preparada para isso. Absolutamente. Fazendo um paralelo ao nosso negócio, não sei se você vai lembrar,
O nosso mercado veio do voucher de papel, era aquele voucher de papel, era não o sou tão velho. talãozinho. Claro E eu que peguei lembro. essa época também. E aí, no começo dos anos 2000, isso veio pro cartão, e depois de 20 anos, nada aconteceu no mercado. Evidentemente, nesse período, a sociedade evoluiu, o consumidor evoluiu, os stakeholders dessa indústria evoluiu, mas nada foi feito. Então, esse é o momento que está tendo uma nova virada. E aí o que acontece é, então, seja, você tem um espaço para novos entrantes, para essa disrupção, a Swire está inserida como pioneira. Agora, veja bem, a gente acreditar que a outra disrupção vai acontecer depois de 20 anos, besteira. Não. O que a gente tem muito claro é que essas disrupções vão acontecer no espaço menor de tempo. E a gente precisa se preparar para elas. E a Swire está preparada para isso, ou pelo menos está atenta para que isso pode vir. A gente precisa, um olho no peixe e o outro no gato. Assim, mantendo a operação sustentável e crescendo, mas olhando por exemplo no futuro. Não podemos acreditar que uma próxima virada em qualquer indústria, e a gente está inserida nisso, vai acontecer em 10, 20 anos. Muito pelo contrário. Nicolas, para a gente ir encerrando aqui, os dados não vão parar, eles vão vir cada vez maior. Você acha, olhando para o futuro, que isso aí vai dominar totalmente ou esse equilíbrio entre o pessoal e os dados sempre vai existir? Sempre haverá equilíbrio em qualquer vertente que você possa colocar no pilar processo. Sim. Inteligência artificial, dados, tudo deverá sempre perpetuar com equilíbrio entre pessoas. E baseado na sua experiência com a Swire. Evidentemente, porque olha que exemplo, eu vou mergulhar ali, né? Imagine. Se quando eu estou em cima, no dash, olhando todos os dados que está me baseando numa decisão, quem inseriu esses dados lá na ponta? As pessoas. As pessoas sempre, Se a gente não impactar as pessoas do que a gente está construindo algo maior, e de que aquela informação, que talvez a visão dele ache que é minúscula, Sim. se ele não entender o impacto daquilo, eu vou estar olhando um dado envezado. Então, no final do dia, quem trabalha e quem insere o dado é humano. É humano, são as pessoas sempre. Exato. Justamente, porque tem gente de outras empresas vendo a gente. Isso para a Swire está super claro, para você como executivo está super claro, mas tem gente que não vai prestar atenção nisso e vai dançar. Cara, eu acho que o mundo está disruptando muito rápido. Exato. E se você não considerar dados relevantes, como inteligência artificial, uma gestão baseada em dados e pessoas, você vai ficar para trás. Que a gente tem essa clareza sempre, então. Absolutamente, absolutamente. Fator humano em primeiro lugar, sempre olhando para fora, né, da porta para fora, o que está acontecendo, respirando, mas voltar dentro de casa, dedo no pulso, de tudo que eu absorver aí fora, o que faz sentido para o meu negócio. Gostei do dedo no pulso. Vou pegar você não pode perder. Nicolas, super obrigado. Obrigado pelo tempo aí, adorei o bate-papo. Valeu, tá bom? ótimo.